milionário descobre que é estéril desde que nasceu. E quem será o pai desses 3 filhos dele? Bom, essa notícia caiu como uma bomba, porque ele era um pai dedicado, que amava muitos filhos. Essa não tinha nem ideia que podia passar isso pela cabeça dele de não ser o pai. Então vamos ver a história hoje dele. Bom, no entanto, infelizmente, o empresário descobriu que sua vida toda era grande mentira. A pior parte de tudo é que a descoberta só aconteceu causa de um acaso. Pode chamar de coincidência, destino ou azar. O que todos não podemos concordar é que a informação foi descoberta da pior forma possível. O empresário se tornou milionário. Richard Mason, 55 anos, era um empresário milionário do Reino Unido. Sua riqueza adivinha de ser dos fundadores de um site britânico de comparação, preço chamado moneysupermarket.com. Durante essa época, Richard foi casado com sua esposa então, Kate, e eles se conheceram enquanto trabalhavam em um banco nos anos 80. Kate esteve com Richard quando ele não tinha nada e apoiou durante os melhores e piores momentos da sua vida. Mas, junto eles tiveram 3 filhos. O mais velho, Will, tinha 23 anos. Eles também tiveram gêmeos, Ed e Joel, que tinham 19 anos. Tudo parecia perfeito na família para os que vinham de fora. Mas, claro, nós não estaríamos escrevendo sobre essa história de um casamento perfeito como você imaginaria, né? Os dois decidiram que o melhor era a separação e se divorciaram no começo de 2008. Mas Richard não guardava arrependimentos do casamento, que não deu certo. Ele amava seus filhos e garantiu que eles teriam tudo o que precisavam, mesmo com o divórcio entre os dois. O acordo financeiro entre eles foi fechado na quantia de 5 milhões de dólares para Kate. Esse valor também inclui taxa de valores privada para os 3 meninos. Mesmo assim, Kate perseguiu ele por muitos anos e tentou fazer ele pagar mais, segundo Richard. No que se refere a Richard, seus 3 filhos era a única coisa boa que tinha saído de um casamento frio e sem alegria. Contudo, uma surpresa nada boa esperava por ele. Vamos pular para 2016. Nesse momento, Richard já tinha se divorciado de Kate há 10 anos. Quando ele finalmente descobre a verdade sobre a sua vida, aí vem um choque. Um dia, o empresário milionário acordou para sua consulta de rotina, que mudaria tudo. Ele não fazia ideia de que em algumas horas ele estaria deixando o consultório nervoso e com bastante raiva. A consulta deveria começar no horário certo. Mal ele sabia que a única coisa que seria certa naquele dia era o horário. Depois de alguns exames médicos foram feitos, ele imediatamente precisou falar com o médico. A surpreendente urgência a qual uma consulta de rotina tinha de ser transformada deixou Richard nervoso, e ele já estava se preparando para o pior. No que se dizia a respeito da sua saúde, será que o médico vai dizer que tem uma doença sem cura? Que estou morrendo? Ou ele só ligou para que eu me cuide melhor? Bom, a resposta não é tão simples assim. Notícias terríveis. Ele então estava sofrendo de fibrose cística. É uma doença que causa infecção pulmonares resistentes e, com o tempo, danifica os pulmões. Reduz a sua capacidade. Com o tempo, a respiração torna-se progressivamente mais difícil. A doença genética. Na verdade, a irmã de Richard teria morrido desde os problemas de alguns anos antes. Richard já devastado até que ele começou a ficar em pânico.
Será que ele passou para os seus filhos também? Ficou essa dúvida nele. Desde que a doença apareceu em sua família, Richard já se preocupava que mais cedo ou mais tarde ela entraria em sua vida também. Mas depois de tantos anos sem sentir nada, ele achou que estava seguro do problema e seguiu sua vida normal. Só que a vida gosta de pregar peças. Richard e essa foi uma delas. Richard imediatamente perguntou ao médico quais as chances de que meus filhos poderiam sofrer de fibrose cística um dia. E a resposta foi 1. O médico respondeu não. Não bem firme. Uma onda de alívio tornou conta de Richard. Bom, ele achou que estava aliviado e os filhos dele não iriam ter. Só que o médico ainda não tinha terminado. Por qual motivo seus filhos não sofreriam dessa doença, desordem genética? Bem, o médico deixou bem claro que o único motivo por qual ele não conseguia passar esses genes para seu filho era de que ele simplesmente não poderia ter filhos. Richard lembra o exato momento que viu sua vida desmoronar. Quando começamos a falar sobre fertilidade, ele disse, olha, você e Emma, você ama a Emma, né? Nova, a companheira, então vocês terão dificuldade em ter filhos. Por quê? Como você tem fibrose cística, você é estéril. Completou o médico. Mas isso não poderia ser verdade, não é? Ele indagou ao médico. Ele já tinha 3 filhos. Como que poderia ser infértil? Passou na cabeça dele e ele perguntou ao médico. Bom, como que poderia ser infértil? Aí uma pequena semente de esperança começou a crescer dentro do seu coração. Seria isso um milagre médico? Ou melhor, até um diagnóstico errado de fibrose cística? Bom, ele achava que era um milagre, teria acontecido isso antes antes, né, já depois dele ter casado e ter tido os filhos, né? Bom, você deve ter me diagnosticado errado. Então eu já tenho 3 filhos. Richard disse com orgulho. Eu senti prazer em poder dizer isso para ele, já que na minha cabeça era certeza de que o diagnóstico estava errado. Relembra ele. No entanto, com um olhar estranheza e pena, o médico apenas balançou a cabeça. Apenas balançou e disse para Richard que o resultado só comprovaria que ele não era, de fato, infértil. Isso significou uma coisa, então, de que é os filhos que ele vinha criando. A verdade começou a entrar na cabeça de Richard. Bem lentamente, ele reviveu em memória de toda a família, entre ele e Kate, olhando cada detalhe com novos olhos. Seus filhos realmente não pareciam fisicamente com ele, mas ele então não era estranho e tinha semelhança entre si. 98% de certeza, suas emoções saíram do coração despedaçado para a fúria no momento que ele ligou para Kate e decidiu confrontá-la. O que ela teria a dizer sobre isso? Ele escreveu uma mensagem com raiva exigindo uma explicação. Existe 98% de certeza de que eu não sou o pai de nenhum dos meus filhos. Ele cumprimentou Kate. Estava recebendo várias mensagens, mas não correspondia a nenhuma delas. Percebendo que ser civilizado não lhe traria a resposta que queria, Richard decidiu que o tempo seria sua melhor abordagem. Eu esperava que você fosse me livrar de passar por uma indignação ainda maior, de ter que fazer os outros testes para saber se eu sou pai ou não. Sabe, se sou o pai ou não, escreveu Richard, por mim, tudo bem. Se você quiser fazer da forma melhor para contar aos seus filhos, mas se você me obrigar a fazer esses testes para descobrir sobre a paternidade, eu vou contar para eles da forma que eu quiser. Finalizou. Mas Kate tinha uma péssima forma de lidar com isso, e isso colocou em negação. Claro que os filhos são seus. Não importa o que a consciência sugere, ela escreveu. Richard ficou incrédulo. Elas estavam negando tudo, deliberadamente. Tudo.
Richard foi conversar com seu filho mais velho, que estava na cidade naquela época, e contou tudo para ele. Mas como ele recebia aquela informação, eu disse para ele que tinha diagnosticado fibrose cística, e ele lidou de uma forma bem tranquila, explicou. Bom, Richard, de coração partido, só em pensar que ele não era o pai biológico dos seus filhos, relembra que seria uma frase muito mais difícil de ser dita. Caso tivesse sido dito por mim, então ele disse para o filho mais velho que, obviamente, ele continuaria sendo seu pai, mas ele não acha que ele acreditou muito nisso. Foi uma situação muito emotiva e também muito cheia de raiva, afirmou Richard. Ele estava lidando com 2 bombas explodindo naquele dia. Ele então tinha ameaçado fazer um exame para... Desculpa, ele tinha feito o que ameaçou fazer para Kate, então agora a ideia era levá-la para o julgamento. E dessa forma ele iria finalmente confessar. Esse tópico era sensível para dizer o menino para o empresário. Ele sempre quis ser pai, e por muitos anos ele acreditava que, mesmo vivendo um casamento falido, ele tinha conseguido o que sempre quis na vida, uma família para chamá-la de sua. Richard acredita que seus filhos definem quem é você. Então ele não tinha apenas sido diagnosticado com uma doença potencialmente mortal. Como descobriria que não tinha um filho sequer? Seu legado pararia nele? Essa ideia era muito dura para ele carregar sozinho. Em mais conflito interior, 2 dias depois, ele finalmente soube de Kate. Ela tinha sido confrontada por seu filho mais velho para dizer a verdade. Ela ligou para Richard e admitiu. Tinha um outro homem durante 20 anos de casamento deles. Para piorar ainda mais a situação, Richard conhecia um amante de sua ex-mulher. Eles tinham se conhecido brevemente no passado. Um homem trabalhava no banco. Tudo tinha acontecido. Kate ainda insistia que os meninos eram filhos de Richard. Enquanto que ele sabia isso, de certa forma era verdade, não era algo fácil de ouvir. Ele ainda tinha esperança de que, de alguma forma, ele poderia ser o pai. Então ele foi procurar especialista no assunto e para entender melhor a situação. Se era ou não possível que Roger Terrell, um especialista em fraude de paternidade, depois de uma série de testes, foi confirmado de fato que Richard era incapaz de ter 3 filhos. O próximo exame era o de DNA. O exame final comprovou que os gêmeos não eram seus filhos. Para complicação ainda mais situação, o filho mais velho se negou a dar uma amostra para o exame. O filho mais velho disse que ele é o pai dele, dependendo do que acontecesse. Então ele decidiu que realmente ia seguir com o processo contra a ex-esposa, e o resultado saiu que ela teve que pagar a indenização para ele, e o filho mais velho não fez um exame, mas os outros 2 filhos fez o exame, deu realmente que ele não era o pai deles, e o mais velho não aceitou fazer. Então, ele ganhou a guarda, mas, infelizmente, ele não era o pai. E o verdadeiro pai, ele queria que a mãe procurasse ele, para que os filhos conhecessem. Mas a mãe jamais quis procurar o pai dos filhos. Se negou, e ele acredita que ela jamais vai procurar ele em momento algum. Bom, essa é a história de hoje. Se gostaram do canal, se inscrevam, deixem o teu like e obrigada a todos que se inscreveram. Essa foi a história de hoje. Sei que não foi fácil para ele ter que lidar com essa situação, depois de 20 anos descobrir que ele não é pai dos 3 filhos que ele criou, que tanto amava. A vida pregou uma peça, né? Tchau.